Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do podcast Explica Aí, o podcast que existe para simplificar esse mundo de investimentos para você. Você sabe quais são as empresas que mais pagam dividendos na Bolsa Brasileira? Esse é um assunto que está muito em alta, as pessoas têm pesquisado bastante formas de ter uma carteira que paga dividendos e a gente está aqui para simplificar, explicar para você o que são esses dividendos e te falar quais são os segmentos, as empresas que mais pagam dividendos aqui. Estou eu, Thiago Diniz, sócio da SVN Investimentos, junto com o assessor e sócio também, Cássio Marcato. Fala, Thiago, fala pessoal, tudo bem? É um tema, acho que muito difundido na internet nos últimos meses, anos. A gente tem um crescimento essa questão do dividendos, o fundo imobiliário traz isso lá desde 2018, quando ele começa a ganhar muito corpo. Grandes empresas pagadoras de dividendos chamam a atenção, né? Você imagina você conseguir ter um fluxo de receita, invisto meu dinheiro aqui, eu vou ter a cada mês, a cada 3 meses, a cada 2 vezes por ano, eu vou ter um ganho aqui dessa empresa. É muito atrativo essas informações que a gente encontra hoje na internet. Então, por isso que, claro que as informações nunca são tão simples assim, por isso que a gente trouxe esse tema hoje aí. Maravilha! Então, se você gosta desses vídeos sobre investimentos, não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente também está disponível nos canais de podcast de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Provavelmente no que você ouve, a gente vai estar lá. E compartilha com seus amigos para ajudar que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Então, Cássio, basicamente, não sei se todo mundo entende o termo, vamos primeiro nivelar aqui para a gente poder seguir no vídeo. O que são dividendos? O dividendos, eu acredito que uma maneira bem simples de passar essa informação é que é a divisão de lucro de uma empresa. Porque aqui, principalmente, a gente vai bater em ações, né? Reiterar o que é o dividendo das principais empresas da nossa bolsa. Então, as ações delas são as que mais têm relevância quando a gente fala de dividendos em empresas. Basicamente, a empresa gera um caixa anualmente, semestralmente, trimestralmente a partir de lucro. Sobra, né? Se faturei X, tive Y de custo, menos o outro, vai me sobrar um dinheiro em caixa. E eu, conselho, né? Nunca uma única pessoa, conselho de uma grande empresa, decide se ela vai distribuir esse lucro para os dividendos, por dividendos para os acionistas ou não. É uma empresa de 2 pessoas, por exemplo, que abrem qualquer negócio, esse negócio dá lucro, você divide 50% para cada um. É a mesma coisa, só que numa empresa listada em bolsa, tem milhões de sócios, porque você tem milhões de ações ali sendo negociadas, todo mundo que tem uma ação tem direito de receber um pedacinho desse lucro quando ele é dividido pela empresa, isso vem como dividendo. E aí eu recebo proporcional de acordo com a quantidade de cotas que eu tenho, igual se fosse uma empresa não listada em bolsa. Você tem 1% da empresa, a empresa dividiu X, você vai receber 1% do valor da divisão. Perfeito. Então, a gente parte de um ponto que se a empresa teve dividendo, logo ela teve lucro. E aí, se ela teve lucro, ela tem 2 caminhos que ela pode seguir. Eu não posso falar que todo o lucro que a empresa teve, ela vai distribuir entre os sócios, porque ela tem também que manter a atividade dela, e ela tem que se renovar e se atualizar, né? Então, isso acho que é legal a gente entender. O lucro que a empresa tem, até existe uma divisão ali entre 2 estratégias, que são estratégias de crescimento ou de distribuição de lucro. Se eu quiser ter uma carteira de investimentos, onde o meu foco é ter uma estratégia que eu vou ficar recebendo dividendos constantes, eu vou buscar nessa carteira empresas que têm características específicas de negócios que distribuem dividendos bons e constantes. Ou então, se o meu foco é ter uma carteira que eu quero buscar maximização do preço de cota, eu vou buscar empresas que elas talvez não distribuam tanto dividendos, mas que elas reinvestem muito no negócio delas, e aí a tendência é que o preço de cota ele se valorize mais, né? E existem alguns segmentos que eles têm características históricas e até de negócios que me indicam se ele geralmente ele vai investir no negócio ou reinvestir na própria empresa. Um exemplo bastante claro disso é um segmento de tecnologia. O segmento de tecnologia é um segmento que
a velocidade da mudança ela é muito rápida. Então, se a empresa ela não reinveste muito em maquinário, em atualidades mesmo, ela vai ficando para trás, obsoleta, e a margem de lucro no longo prazo ela pode comprimir. Então, geralmente, são empresas que não têm tanto histórico de dividendos, né? E você tem como exemplo empresas que têm uma tarefa X para serem feitas, por exemplo, o setor de energia, que ela tem um objetivo, eu tenho ali, ou eu compro, ou eu tenho a licença do governo para levar a energia de Itaipu até algum estado do país. Essa é a minha missão. Depois que eu gastei todo o dinheiro que eu precisei, construção de torre, cabeamento, a parte operacional, a manutenção para que isso funcione corretamente, enfim, eu só tenho uma tarefa: tirar a energia daqui, levar até aqui. Então eu paro de expandir, eu paro de ter custos. Automaticamente toda a receita que vai sendo acumulada com o passar do tempo vai ficando no caixa. Chega uma certa hora que a empresa se reúne e fala: vamos dividir esse valor com todos os acionistas, passam a ser boas pagadoras de dividendos. A gente tem um monte de exemplos na bolsa, tanto na questão de tecnologia que você comentou, que são empresas que gastam muito recurso, expandem muito. Empresas de tecnologia, fica muito mais fácil de eu ser global. Então, se eu estou no mundo inteiro, eu tenho uma cadeia de custo e produção e gente que é imensa. Automaticamente eu dou, às vezes, não dou lucro, e quando dou, eu preciso usar esse dinheiro para continuar mantendo a empresa em funcionamento. Só que queria aproveitar o gancho de fazer uma pergunta que você citou, que eu, investidor, tenho carteiras que eu preciso pensar o que eu quero. Carteiras focadas em dividendos ou carteiras focadas ali em crescimento, né? Empresas que vão crescer valor, mas não vão distribuir muito lucro. Só que eu queria jogar para você, que é algo pouco dito na internet, uma carteira focada em dividendos. Quando uma ação paga dividendo, o valor que ela te pagou por ação é descontado do preço dela. Então eu paguei R$40 numa ação, ela me pagou R$8 de dividendos ao longo de um ano. Só por isso o preço dela já foi para R$32. Então já é mais baixo do que o valor que eu paguei. Qual que seria a estratégia correta para quem deseja que essa carteira ganhe valor no longo prazo, para que um dia ele sobreviva desse dividendo? Eu tenho que reinvestir esse dividendo, eu posso contar só com a correção do mercado para ir me devolvendo no longo prazo? Qual seria o melhor caminho? Perfeito. E até existe um conceito disso, né, um termo que a gente chama de DataX. Então, assim, a pessoa ela tem que ter a ação na carteira dela até aquela data, para ela ter o direito de receber o dividendo na data que foi divulgada. E aí, passando essa DataX, você pode acompanhar na bolsa. No dia que for a data que a gente chama de DataCon, você vai ver ali depois da DataX, você vai ver ali o preço da ação já praticamente um menos o outro, igual esse exemplo que você deu. Era 40 menos os 8 que você usou de exemplo, o preço naturalmente ele já vai para 32. E eu ainda nem recebi o dividendo, né? E ainda não recebi o dividendo, mas só eu tenho o direito, então a partir daí já se considera que eu vou receber, né? E tudo isso é ajustado na questão de tributações, etc. Não vou entrar tanto no detalhe, mas indo mais para a linha da tua pergunta, como esse valor ele cai do preço da ação, porque de fato era um lucro acumulado que ele sai do meu balanço também, entrando mais na parte contábil. A forma de eu trabalhar essa estratégia no longo prazo, eu preciso fazer um reinvestimento desse valor que sai aqui. Porque tem muita gente que acha que o dividendo, você pode só ficar sacando esse dinheiro para sempre e que eu vou ter também uma valorização da minha carteira de investimentos. Não é bem assim. O que mais faz efeito numa estratégia de investimentos são os famosos juros compostos. Um paralelo também com o fundo imobiliário. Se eu quero ter uma estratégia onde minha carteira vai valorizar bastante, eu preciso ir reinvestindo esses dividendos. É um paralelo bastante válido. Mas em ações, sem dúvida, eu preciso, claro, posso retirar um pouco para minha subsistência, etc. Tem que alinhar na minha estratégia. Mas pensando em valorização no longo prazo, os juros compostos têm que fazer o efeito dele. Ok, acho que respondido. É algo, de novo, não muito dito. Então é muito importante essa questão, do dividendo ser retirado do meu preço e assim livre para utilização, e eu ter estratégias que podem até maximizar o meu retorno. Posso, ao longo de muito tempo, com o dividendo de uma empresa, comprar outra, e no futuro tenho duas grandes pagadoras de dividendos, onde uma praticamente cria a outra com esse recurso. Então, caminhos são bem vastos, muito se ouve falar hoje. Então, para clarear os caminhos que a gente tem aqui, a gente tem dois tipos de empresas hoje. Não apenas dois tipos, mas dois caminhos de empresas para escolher na hora de comprar, que são empresas de crescimento, empresas que dão lucro
empresas que têm bastante caixa, só que gastam esse dinheiro, como o próprio nome diz, crescendo. Empresas que são cada vez maiores, então o valor delas vai aumentando, só que eu não uso esse caixa para pagar o meu acionista, eu uso esse caixa para expandir. Então essa empresa paga menos dividendos historicamente, só que cresce de valor. Quando empresas que já são empresas de valor, empresas que já vamos dizer que já chegaram lá, empresas que já chegaram num tamanho onde não tem muito mais para onde ir. Acho que a Vale, a antiga Vale do Rio Doce, é um ótimo exemplo. Então eu tenho ali, já sou a maior mineradora do mundo, tenho um dos melhores minérios, vendo para a segunda maior economia do mundo. Enfim, eu não tenho muito mais o que fazer com esse caixa gigante que eu crio. Então eu vou dividir com o meu cotista, com o meu acionista. Então são esses dois caminhos que a gente tem. E quais que você vai comprar? Qual dessas ações estará no seu portfólio? Ou se as duas, ou se só um dos dois caminhos? Vai depender do objetivo de cada um, do prazo que cada um tem de investimento. Estratégia, se eu já estou na hora de viver de renda, se eu ainda estou construindo patrimônio, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E claro que uma empresa como a Vale que você citou, não quer dizer que todo o lucro que ela gere, ela vai distribuir para os acionistas, porque ela tem ainda que se atualizar, tem que fazer alguns investimentos, obviamente, a tecnologia ela se atualiza, etc. Mas assim, é uma empresa que gera tanto caixa que ela tem um excedente ali. Então esse valor, sim, ele é sempre distribuído para os investidores. E não é de uma forma arbitrária. Existe toda uma política de dividendos, que até a gente ouve cada vez mais falar desse assunto por conta da revisão da política de dividendos da Petrobras, que é um assunto que está bastante alta, né? Inclusive, Petrobras, que já a gente vai falar um pouquinho dela, que foi a maior pagadora de dividendos ano passado por conta da política de dividendos dela. Mas esse é um assunto importante. Existe critério para isso, não é de qualquer forma. Né? Cheguei ali e decidi, não, hoje eu vou distribuir, sei lá quantos milhões em dividendo para os meus acionistas. Não é um padrão, né? Não é todos os anos passa por uma votação no conselho, quanto que nós vamos dividir, de todo esse valor, se é mais, se é menos, isso toda vez é revisado. E tem que estar ligado com a estratégia. A empresa tem o X que ela vai gastar, que ela já provisionou, tudo isso é levado em consideração. Então, também saber que você pode comprar uma ação que paga muito dividendo e que ela pode diminuir esse dividendo, ou uma ação que ainda está em fase de crescimento, mas que vai chegar o momento que ela pode começar a pagar dividendo, também tem que ser levado em consideração. Sim. Vamos supor, eu vou lá, eu quero ter na minha carteira uma empresa que paga dividendos, é a minha estratégia. Aí eu vou lá, pego a lista, quais empresas que mais pagaram dividendos em 2021, 2022. Beleza. Aí eu vou lá, pego essas empresas, faço ali minha seleção e monto a minha carteira. Só que eu não me atentei que uma dessas empresas, ela tem no planejamento estratégico dela uma ideia de crescimento esse ano. Então esse ano eles não vão distribuir dividendos. Ou vão distribuir menos porque eles têm que reinvestir, estão comprando um novo Parque Fabril, por qualquer coisa dessas. Então sempre é importante eu entender isso, e isso não é nada secreto, né? Isso é divulgado dentro do planejamento da empresa. Agora vamos para um assunto bastante legal, que é realmente revelar quais foram as empresas que mais pagaram dividendos nos últimos anos. E é legal a pessoa que agora está ouvindo observar que existem alguns segmentos que eles têm essa característica histórica, né? Então, por exemplo, os segmentos de energia, basicamente são aqueles segmentos onde você tem a possibilidade de... Você gera muito caixa e você não precisa reinvestir todo esse caixa porque o teu negócio tem alguma limitação, igual você comentou da Itaipu. Né, da Itaipu? Acho que o exemplo que eu dei é quem traz a energia de Itaipu para estados do Brasil. Tem vários exemplos, né? Acho que algumas estão aí, inclusive. Sim. Mas Itaipu é uma delas. A empresa Itaipu é um dos exemplos. Sanepar também, por exemplo. Eu estou indo muito bem no Paraná, agora eu vou começar a trabalhar em São Paulo. Não, você tem uma limitação geográfica, você não pode fazer isso. Porque são empresas que não vão dobrar de tamanho. Exato. Você não vai ter, por exemplo, acho que a Taesa, se eu não me engano, deve estar aí nessa lista. Uma das mais famosas até dessa característica. Ela não vai criar muito mais linhas de transmissão. Então esse dinheiro é dividido para o acionista e num setor mais sólido. Energia elétrica talvez seja a coisa mais fundamental do mundo. E são contratos longos, né? Manutenção da vida na terra, da fome, tudo isso, a energia, ela é tudo. Então é uma empresa que, apesar de crises econômicas, ela estará lá, enfim. Vou comprar hoje a ação vai dobrar, triplicar de preço? Provavelmente não, mas ela vai me pagar um dividendo bem organizado, um dividendo que tem até uma capacidade da gente conseguir fazer planos, enfim,
por causa do setor onde ela está. Por isso que é muito fundamental essa questão que você vai falar agora. Vamos lá então para a lista. 2022, como eu já dei o spoiler aqui, Petrobras foi a empresa que mais pagou dividendos. No mundo. 68% na PTR4, na preferencial dela. Isso é bastante coisa. Né? Como exemplo, se você comprou no dia 1 de janeiro R$100 mil em ações da Petrobras, você ganhou 68 mil reais de dividendos no ano. Simplesmente assim. Claro que foi um ano onde tudo se alinhou. Né? O preço do petróleo disparou. Dólar disparou. Foi um ano que a gente... No ano anterior a gente teve um controle da circulação muito forte. Na verdade, no outro ano, né, 2020, quando começou a pandemia, então, até um dos motivos do petróleo ter subido. E eles têm uma política de dividendos que é favorável. Fora uma política que veio junto com algumas mudanças de desinvestimentos da Petrobras. Perfeito. Ela se desfez de muita coisa. Então essas vendas entram no caixa, é considerado lucro, esse dinheiro tem que ir nessa paridade de preço, esse dinheiro vai para o acionista. Perfeito. E o maior acionista, lembrando, é o governo, que foi quem mais recebeu os dividendos em 2020. 200 e alguma coisa, 250, 260 bilhões de reais ano passado. Fazer bastante coisa. Tá. Segunda, SEB, Companhia de Energia de Brasília, se eu não me engano. Então, de novo, segmento de energia, 38%. Marfrig, 25,84%. CSN Mineração, 22,58%. Movida, 18,95%. Siderúrgica Nacional, 17,75%. Brasil Agro, também 17,57%. Banco BMG, o primeiro banco da lista, 16,61%. E por aí vai. Também não vou ler que a lista aqui é grande. É bom falar que essa lista está em porcentagem, né? Claro. Não necessariamente em valor. Provavelmente há valores ali de empresas que pagaram muito mais em valor, só que frente ao quanto vale a ação, a porcentagem, né, aí são as maiores pagadoras a partir do preço de compra. Isso. Mas o grosso da distribuição do valor, Petrobras ainda seria a primeira, mas não é pelo valor bruto que está feito esse ranking. Perfeito, e para considerar esse percentual, a gente considerou o preço de fechamento do dia 29 de dezembro. Okay. Então, até para quem tiver curiosidade disso. E aí, as maiores pagadoras de dividendos de 2021. Até para a gente ver se alguma dessas empresas estão nessa lista também. E aí a gente vai ver de novo que os segmentos se repetem. Então, a primeira, metalúrgica, Gerdau, 20,60. Não teve aqui uns 60 e pouco igual teve com a Petrobras esse ano de 2022. Unipar, 20,55. Vale, 16,74. Porto Belo, 16,45. Copel, de Nova Energia, 16,04. JBS, proteína animal, 12,75. Gerdau, 12,56. Minerva, 11,06. E Marfrig, também 11,06. Mesmo segmento. Eu acho que esses 2 anos que você leu são exemplos também de que ciclos econômicos vão afetar a tua estratégia de dividendos. 2021 foi um ano de recuperação econômica. Construção civil explodiu, juros baixos, lucros automaticamente sobem. Minério de ferros foi a estrela de 2021. Subiu muito na China, com essa demanda que o mundo foi expandindo, retomando o crescimento, o dinheiro do governo por causa do Covid, vamos construir ponte, vamos construir prédio. A China estava fechada, tinha pouco acesso ao minério, o minério continuou subindo. Vale está aí, Gerdau está aí, várias empresas que baseiam o seu lucro numa grande parte no preço do minério de ferro está aí. 2022 o petróleo dispara com o início da guerra, com a Rússia fora do player de negociação, com o dólar subindo muito, que afeta tanto o contrato de minério de ferro quanto o contrato de dólar. Petrobras foi o número 1. Então essas questões também precisam sempre ser colocadas. Se você quer uma carteira que seja sempre exposta ao momento do mercado, isso tem que ser levado em consideração, do mesmo jeito que as elétricas sempre vão manter essa paridade, nunca vão estar lá no primeiro, mas sempre estarão dentro da lista. Sim, e outro segmento também que está em destaque aqui em 2021, nessa listinha que eu li, a gente tem JBS, Minerva e Marfrig. As 3 do segmento de carne, proteína animal. Não sei se alguém participou de muitos churrascos em 2021, mas o preço da carne explodiu.
né? E aí tá aqui a justificar o resultado que isso trouxe. Muito lucro para as empresas, também uma distribuição de dividendos mais gordinha, né, para quem investe nelas. Bom, pessoal, não sei se tem algum assunto, algum ponto que você gostaria de comentar para a gente já caminhar para o final desse vídeo, que já está aí mais ou menos com 30 minutos. Mas caso também alguém tenha alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários. Lembrando que a gente vai monitorar isso aqui para depois ir respondendo. Dúvidas podem surgir. Como é que eu monto uma boa carteira de dividendos? Você acha que essa empresa é uma boa pagadora de dividendos? E lembrando que a gente não pode dar recomendação, né? A gente sempre vai usar o material, tanto institucional da SVN, nosso escritório hoje. A XP tem vários materiais que suportam essa tese de dividendos devido a essa questão de quanto ela ganhou força e relevância nos últimos anos. Mas a gente está aqui para fazer essa ponte, para pegar uma informação refinada, para entender o que o cliente deseja, se essa carteira dele está, de novo, qual que é o objetivo dessa carteira, se a estratégia de dividendos encaixa 100%, se é uma parte da carteira que tem que ser focada nisso. Enfim, para conseguir unir essas informações, né, o mais refinado possível que o mercado conseguir nos entregar já pronto, já com bastante análise feita aqui, mas sempre levando em consideração quem é o cliente, o que ele deseja, se ele deseja ter esse dividendo hoje. Só que eu tenho uma idade ainda muito baixa, eu tenho todo um patrimônio ainda por ser criado na minha vida. Será que de fato essa é a melhor estratégia? Ou será que eu utilizar esse dividendo cedo demais, eu não posso prejudicar minha estratégia lá na frente, dado que, de novo, ele tem esse preço sendo retirado da ação, né? A gente deixa à disposição um estudo de qual a diferença de uma ação só pelo preço dela em 20, 30 anos, e se eu colocar esse dividendo reinvestido nessa mesma ação, quanto eu teria de mais dinheiro hoje, 20 anos depois. Então são exemplos que a história já nos deu, que a gente consegue direcionar bastante nosso investidor. Sim, sim. Eu disse assim, não é também uma pergunta que a gente pode responder essa pergunta, mas não é da minha cabeça que vai sair a resposta. Eu preciso fundamentar na base de algum analista que tem as certificações que precisa para isso, tem toda a liberação para fazer isso e tem um fundamento que é o trabalho dele de dia a dia, né? E você demonstrou aqui que olhar para o passado na questão da carteira de dividendos às vezes não é a melhor estratégia. Sim. As elétricas são uma unanimidade devido a tudo que a gente falou aqui sobre elas. Contrato de 30 anos estabilidade, de transição. Necessidade do serviço prestado. Por isso que nunca estão ali entre as maiores altas da Bolsa. Sim. Só que são ótimas pagadoras de dividendos. Só que de um ano para o outro mudou várias empresas aí. Sim. Esse ano provavelmente já será completamente diferente do que foi ano passado e assim por consequência. Isso vai mudando e o investidor tem que ir se adaptando conforme o mercado muda. E existem analistas que já estão acompanhando isso, que leem todos aqueles documentos que as empresas soltam, meu planejamento estratégico para o ano, qual vai ser minha expectativa de dividendos projetados para esse ano, e a partir daí ele consegue montar uma boa carteira de dividendos, não só se baseando no passado, que não é, lógico, é um norte, mas talvez não seja o melhor ponto para tomar de decisão. É um dos, né? Exato. E aí o investidor consegue ter uma carteira que provavelmente vai ser uma das mais equilibradas para ter um bom dividendo nesse período. E eu acho que você até mesmo comentou isso já. As casas de análise que a gente tem suporte, a própria XP, você tem um analista cuidando de cada setor. Você tem um cara dentro da XP lendo o banco o tempo inteiro. O resultado dos bancos, quanto que o banco está projetando dividendos, Americanas impactou no dividendo sim ou não. Esse cara está ali no banco. Tem um outro funcionário responsável de elétricas, sabendo tudo do setor, sabendo quais os melhores caminhos, quais os riscos, enfim. Você junta um time inteiro, formando um relatório para você, com um assessor de investimento, entendendo aquilo que o cliente deseja, é uma união que pode entregar bastante resultado. Nesse caso, a soma é melhor que o individual, sem dúvida, né? E aí, fechando, você comentou da questão da estratégia de dividendos. Normalmente, quando a gente está falando de um planejamento de uma pessoa, você tem duas fases muito características de dividendos. A primeira fase, já entrando mais na técnica, a gente chama de fase de rentabilização, que é onde as pessoas elas estão, de fato, querendo fazer crescer ao máximo o patrimônio delas. Então é aquela fase onde a pessoa vai trabalhar ali 14 horas por dia, às vezes trabalha de sábado, está acelerando porque ele tem um gás, e na parte de investimentos também não é muito diferente. Talvez seja a parte onde ele toma mais risco, é a parte onde ele quer fazer o patrimônio crescer do nível mais forte. Por quê? Geralmente ele é jovem, às vezes tem menos compromisso, né? Compromisso assim, se eu sou solteiro ou se eu tenho um filho, o meu nível de risco que eu posso somar é diferente, que eu posso assumir. E aí
essa fase talvez é onde a pessoa não vai usar tantos dividendos porque ela tem um salário que geralmente está suprindo ali as necessidades dela. E em expansão também. Exato. E aí vai chegar uma fase da vida, não vou colocar uma idade porque cada um tem um ciclo diferente, mas tem uma fase que é onde a gente está reduzindo nosso ritmo de trabalho, passa a ter outras prioridades. E aí, às vezes, eu já tenho um patrimônio constituído e eu posso virar a chavinha e ir para uma segunda fase da vida que a gente chama de fase de preservação. E nessa fase de preservação, a gente vai primeiro ser um pouco mais conservador, eu não posso colocar em risco um patrimônio que eu demorei a vida inteira para construir, e aí eu busco investimentos que de fato gerem oxigenação para a minha carteira, que vão me gerar dividendos, que vão gerar fluxos de pagamentos, porque talvez nessa fase eu já não estou mais trabalhando, talvez eu já substituí minha renda ativa por uma renda passiva, e aí eu preciso dar essa prioridade para a minha carteira. Então, às vezes, eu ter a paciência para maximizar o meu dinheiro na primeira fase e depois poder ter a inteligência de montar uma boa carteira de dividendos seja a melhor alternativa aqui, né? E eu acho que deixar à disposição que é um assunto que esconde muita possibilidade e tem muita informação em andamento. As empresas dos Estados Unidos dividem muitos dividendos também, pagam dividendos muito bons, porém são tributados. Lá o dividendo possui um imposto, 30%, parece alto. Só que a empresa é tão livre na América para gerar valor e crescimento que a expansão dela e o aumento de lucro faz com que essa conta ainda vale a pena. Só trouxe esse gancho para dizer que existe uma possibilidade de uma reforma tributária que irá tributar os dividendos dessas empresas que hoje são isentos na pessoa física. Bem lembrado. Nessa hora, vai precisar de um estudo mais profundo. Nessa reforma tributária vai trazer um alívio para as empresas? Se sim, esse alívio para as empresas vai aumentar o lucro ao ponto de a tributação do dividendo ainda assim fazer com que a empresa continue valendo mais ou continue sendo atrativo com que eu invista nela por causa dos dividendos? Nós teremos essa resposta. Alguém vai sempre estudar isso, a gente vai ficar à disposição sempre nos atualizando dessa reforma tributária que deve vir em algum momento. Vai atingir os fundos imobiliários? Não vai. Vai atingir as empresas? Vão deixar as empresas elétricas de fora, porque é um setor necessário na infraestrutura brasileira? Ninguém sabe de nada desses questionamentos ainda, só que nós estaremos prontos para auxiliar nisso. Então, acho que esse gancho foi só para trazer à tona que esse assunto não vai acabar com a estratégia de investimentos, só que a atenção que você vai ter que dar para esse fato em si tem que ser um pouco maior, e só reforçando a nossa disponibilidade para esse ponto assim que ele acontecer. Não, muito bem lembrado. Não é porque o dividendo é tributado que eu posso afirmar que a situação piorou ou que o governo está arrecadando mais. Eu tenho que entender toda a dinâmica, né? Porque assim, de cara a primeira leitura que dá é que a empresa vai dar, que é pior investir com essa estratégia, eu vou receber menos, etc. Mas às vezes seja só uma mudança estratégica. Não estou afirmando que sim, até porque a gente tem que entender qual reforma vai ser aprovada, mas até comparando com os Estados Unidos. Se eu tenho uma dinâmica onde o dividendo não é tributado, é muito fluido esse fluxo entre eu ter o lucro e distribuir isso para a minha pessoa física. O que acontece nessa situação? O dinheiro sai do caixa da empresa, vai para a pessoa física e a pessoa física investe em outras coisas, na XP, investe em imóvel, investe em qualquer outro gasto que ela quiser. Investe na própria empresa. Mas geralmente o dinheiro, como ele já saiu da empresa, ele fica mais livre para a pessoa física gastar. É diferente de uma situação onde esse dividendo ele é tributado e aí você tem você não está incentivando que tenha esse fluxo. Então você incentiva que o dinheiro fique na empresa. E aí pode ser que nessa situação você passe a ter o dinheiro mais dentro da empresa com um objetivo de crescimento. Você reinveste dentro do negócio, contrata e aí mais. A empresa vai ficando rica, né, vai dando mais lucros, etc. Talvez aí seja um dos pontos para a gente entender a dinâmica entre Brasil e Estados Unidos que a gente falou no vídeo anterior. Mas acho que é só um gancho que eu quis puxar para a gente concluir esse raciocínio. Acho importantíssimo isso, toda vez que alguma reforma nesse aspecto, na verdade todas as reformas que são muito importantes em Brasília, trazem alguma coisa ao mercado, seja otimista, seja um sentimento otimista ou seja um sentimento mais pessimista, nós estaremos aqui para esclarecer qualquer pauta aí que possa vir. Maravilha. Então, estamos aí quase 40 minutos de episódio, é um assunto que é muito buscado,
né? A gente no dia a dia ali atendendo clientes percebe que cada vez mais as pessoas nos buscam para entender sobre investimentos que geram dividendos. Até os próprios influenciadores estão falando bastante sobre isso, porque é o que a pessoa busca, né? Eu não invisto por investir, eu invisto porque eu quero ter tranquilidade, quero ter renda passiva, quero que os meus investimentos paguem as minhas contas para eu poder viajar e fazer o que eu quiser. Então essa estratégia bem feita, ela é muito importante, né? Se você conhece alguém que também gosta desse assunto, até mesmo já te falou sobre a questão de renda passiva, manda esse vídeo para ele entender um pouquinho mais sobre isso, e a gente está à disposição para poder ajudar a montar uma estratégia de investimentos. É o nosso dia a dia e a gente está aqui para isso. Não esquece de se inscrever nesse canal. A ideia é que a gente poste vídeos com frequências para poder sempre manter você informado, pelo menos um por semana, e deixe seu like também para que esse conteúdo alcance o máximo de pessoas possível. A gente se vê no próximo episódio.